E é isso, é de boa? Aqui é o 17. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o anime Oni-chan wa Oshimai, episódio 8. O episódio começa com uma espécie de guerra de travesseiros entre as garotas. De um lado temos a Mio e o Mahiro. Elas estão recebendo golpes de travesseiros, elas estão no modo mais passivo. Do outro lado, temos no modo mais ativo e super se divertindo a Momiji e a Asahi. Para entendermos como as coisas chegaram a esse ponto, o episódio volta um pouquinho e nos mostra o que estava acontecendo e como as coisas chegaram aonde nós vimos no comecinho do episódio. Então, nós vemos o Mahiro em casa, super feliz da vida, comemorando porque ele entrou no período de férias de inverno. Antes de continuar com o episódio, eu gostaria de deixar algumas informações que talvez seja interessante. Então vamos lá. Lembra que no episódio anterior eu falei que o Mahiro estava numa aula de culinária e eu mencionei que nós nem temos aula de culinária na escola. E além disso, eles também têm clubes, então tem aula de música e diversas outras coisas. Bom, no Japão, as crianças estudam por cerca de 8 horas por dia, o que é um tempo absurdo. 8 horas é tipo uma jornada de trabalho aqui no Brasil. Tem pessoas que trabalham até menos do que isso, tem jornadas de trabalho de 6 horas. Então, o fato deles terem muitas matérias justifica essa quantidade enorme de aulas que ele tem. Então, é compreensível que o Mahiro esteja tão feliz que finalmente chegou o período de férias. Afinal, para quem estuda 8 horas por dia, de segunda a sábado, eles estudam sábado também. A carga horária é um pouco menor, no sábado é meio período, mas mesmo assim é muito tempo na escola. Poxa, aqui no Brasil a gente estuda o quê? 4 horas por dia, né? 4 horas e 20 por aí. Então olha só como a vida deles lá é muito mais rigorosa do que a nossa aqui. A gente é privilegiado. Agora vamos para mais um detalhe. Eu pesquisei aqui e eu descobri que no Japão o ano letivo inicia-se em abril e encerra em março do outro ano. O que também é diferente daqui do Brasil, onde a gente começa a estudar em fevereiro e termina em dezembro. Então a gente tem o resto de dezembro, tem janeiro todo. E aí só em fevereiro a gente começa a estudar. Então a gente tem um longo período de férias. Enquanto no Japão, esse período de férias é dividido em intervalos de tempo. Então eles têm um primeiro quadrimestre, que é de abril a julho. Daí eles têm um período de férias. Depois há um segundo quadrimestre, que é de setembro a dezembro. Aí há outro período de férias. E depois tem o terceiro trimestre, que é de janeiro a março. Então eles têm esses 3 períodos de férias durante o ano letivo. O Mahiro, como ele mencionou no episódio, ele está no período de férias de inverno. Esse período de férias de inverno há um intervalo de 2 semanas, onde eles vão ficar em casa e ter um tempo de lazer para fazer o que quiserem. Bom, de volta ao episódio, vemos o Mahiro super feliz da vida, porque agora ele finalmente tem tempo para se dedicar aos seus hobbies. Ele está livre das obrigações da escola e vai ficar bastante tempo em casa. A Mihari, observando isso bem de perto, ela percebe que essas pausas escolares representam um problema, porque dessa forma ele vai voltar aos velhos hábitos se ela não intervir. Ela conhece muito bem o irmão que ela tem. Para evitar que isso aconteça, afinal ela colocou ele na escola para ele tomar um jeito na vida. Então ela não quer que ele comece a desandar. Então ela tem uma ideia, ela pega o celular e manda uma mensagem. Daqui a pouco a gente vai descobrir o que aconteceu. Enquanto isso, o Mahiro está ciente de que as férias não vão durar para sempre. Então ele quer aproveitar o máximo que ele puder o tempo da melhor forma possível. Então ele meio que faz um gráfico para se organizar. E mano, olha só, o Mahiro parece uma criança, cara. Ele é um adulto, mas ele tem uma mente de menino. Ele se comporta exatamente como uma menininha que ele é. Vamos dar uma olhada no gráfico que ele fez aqui, ó. O gráfico dele tá escrito aqui, ó. Ele meio que dividiu como se fosse num relógio, sabe?
24 horas. E aí tá aqui o gráfico dele, ó. Anime, dormir, comida, jogo, comida, mangá. E aí repete tudo de novo. Anime, dormir, comida, jogo, comida, mangá. Mano, o cara totalmente desgovernado, velho. Se deixar, é ladeira abaixo, meu amigo. E ele super feliz da vida. Nossa, fiz aqui o plano perfeito. A Mihari, vendo isso, percebe que o que ele planejou não é diferente do que ele normalmente já faz. Ela conseguiu meio que evitar que ele caísse nesses antigos hábitos através de uma rotina escolar. Como eu falei anteriormente, é uma rotina muito puxada. Ele tem muitas atividades, muitas obrigações para fazer. Então não sobra tempo para ele ficar vagabundando por aí, né? Mas agora com esse período de férias, nós vemos que o Mahiro já começou a aproveitar o tempo dele. Já tá ali deitado, jogando o joguinho. A Mihari, que não é boba nem nada, ela já preparou alguma coisa. Então ela fica de boa no sofá, esperando. De repente a campainha toca e a Mihari já sabe o que é. Ela já sabe quem foi que chegou. Vemos que quem está à porta são as meninas, as amigas do Mahiro, a Momiji, a Asahi e a Mio. O Mahiro a princípio acha que essa é alguma tentativa da Mihari de tirar o Mahiro de dentro de casa. Mas na verdade as meninas falam que elas vieram para uma festa do pijama, cuja qual o Mahiro não sabe de nada, mas supostamente foi ele quem teve a ideia. Na verdade a gente sabe que isso foi coisa da Mihari, obviamente. A Asahi repara que o Mahiro tá com um joguinho na mão e ela pede para jogar também. O Mahiro até acha legal a ideia, afinal ele gosta de jogos. Só que o joguinho que ele tem é para 2 pessoas e elas estão em 4. Mas aí aparece a Mihari, que obviamente que ela já tinha planejado tudo, e ela apresenta um jogo onde se podem jogar com 4 pessoas. Então, enquanto as garotas estão se divertindo, jogando, ela prepara comida para todo mundo. Uma atitude bem bacana da Mihari. E cara, a Mihari ela é muito inteligente. Ela sabe como mexer com a cabeça do Mahiro e fazer ele mudar de ideia sobre as coisas e enxergar a vida sobre uma diferente perspectiva. Ela não proibiu o Mahiro de jogar. Pelo contrário, ela comprou um jogo para que ele pudesse continuar jogando, mas jogando com as amigas. Ela criou um ambiente onde ele pôde ter uma interação social com pessoas que são próximas e queridas por ele. E com isso, ela está tentando ensinar uma lição muito importante para o Mahiro, de que as amizades são mais importantes do que os jogos. O Mahiro tem o hábito de se isolar. Isso é uma coisa que ele desenvolveu dentro dele ao longo de anos. Então a tendência dele, embora ele tenha amigos, a tendência dele é de passar mais tempo sozinho. E isso não é bom para ele, por causa daquilo que ela mencionou antes. Aos poucos ele vai acabar voltando para os velhos hábitos. Então ela tem que desconstruir tudo isso que ele tem na cabeça e abrir espaço para que uma nova versão do Mahiro possa surgir. Bom, depois que o Mahiro lavou toda a louça como punição por ter perdido para as meninas no jogo, ele pergunta se elas querem jogar mais. A Momiji fala que já é tarde e não quer incomodar os vizinhos. A Asahi sugere banho, afinal elas ficaram suadas depois de se mexer tanto empolgadas jogando videogame. E o Mahiro fala que ele não se incomoda em ir por último, mas a Mio sugere que elas vão em pares para tomar banho, porque se for uma de cada vez, a água vai acabar esfriando devido ao tempo que cada uma vai demorar até terminar o banho e entrar a próxima. Só que o Mahiro fica desconfortável com essa ideia por motivos óbvios, né? Ele, além de ser tímido, é um homem adulto, né? Ele, vai ficar super desconfortável num banho com uma garotinha. A Asahi acha uma ótima ideia e se dispõe a lavar as costas do Mahiro. A Momiji também se dispõe a lavar o cabelo do Mahiro. Daí, nesse caso, em vez de ir em dupla, elas já iriam em trio. Mas a Mio sugere que elas decidam quem vai numa disputa. E elas vão de Jankenpo para descobrir quem é que ganha e consegue ir.
Mas o Mahiro interrompe e acaba tomando uma decisão, que foi a decisão mais sábia a se tomar. Ele decidiu ir para o banho com a sua irmã, a Mihari. Afinal, já é irmã, é a pessoa com quem ele tem mais intimidade. Eles tomavam banho juntos quando eram menores. Então foi a decisão mais confortável para o Mahiro. Já as meninas, elas decidiram ir em trio. Afinal, elas também já se conhecem há bastante tempo, já têm uma amizade. Eu não vou entrar muito em detalhes a respeito dessa cena de banho, porque eu normalmente uso imagens para ilustrar o que eu estou falando, e eu não acho legal usar essas imagens porque eu acho que o YouTube não vai gostar. Então vamos pular para a próxima cena. Bom, agora é hora de dormir e o Mahiro está desconfortável em ter que dormir no mesmo quarto que as garotas. Mas a Mihari está tranquila, pois ela sabe que o Mahiro é inofensivo. E além do mais, é uma festa do pijama, então é assim mesmo. As garotas normalmente ficam juntas, né? Essa é a ideia. As meninas chegam de volta do banho. A Mihari deixa os futons para elas dormirem. E então ela sai do quarto e deixa as meninas se divertirem. Cada um escolhe seu lugar. O Mahiro escolhe o dele primeiro. E a Asahi escolhe um lugar ao lado do Mahiro. Só que esse era o lugar que a Momiji queria, então elas decidem no Jankenpô quem vai ficar com esse lugar. Mas a Momiji acaba perdendo. Então a Asahi, com graça, pega e joga um travesseiro na Momiji. A Momiji não deixa barato e lança de volta o travesseiro contra ela. Mas nesse momento a Asahi desvia e quem é atingida pelo travesseiro é a Mio. Depois o travesseiro é jogado de volta e acabam acertando o Mahiro. Aí vira bagunça, começa a guerra de travesseiros, gritaria. E nós chegamos naquela parte que foi a parte do comecinho do episódio. Essa guerra de travesseiros acabou escalando e tomando proporções maiores e saiu do controle. Então a Mihari entra no quarto e pede que façam silêncio. Ela brigou com as meninas, afinal ela é a única adulta na casa, né? Supostamente única adulta. O Mahiro é adulto só na idade, mas na mente dele e de corpo também ele é igual uma criancinha, igual as meninas que estão com ele. Depois disso, a Mio sugere que elas conversem sobre amor, mas por algum motivo a Sark acha que entende sobre o assunto e ela acaba contando uma história de terror que não tem nada a ver com amor. A Momiji fica assustada, fica com medo. Elas acabam encerrando o assunto e decidem dormir. A Momiji sente vontade de ir ao banheiro, mas ela tá com muito medo por causa da história que a Sark contou e não quer sair. O Mahiro acorda no meio da noite com frio e percebe que a Sark roubou o cobertor dela e não vai devolver de jeito nenhum, e ela tá num sono profundo, não acorda por nada. Daí o Mahiro se aproxima da Momiji, ela acorda, a Momiji acaba se assustando com o Mahiro e ela faz xixi no lençol. Então elas vão juntas resolver essa situação só entre elas, colocam o lençol para lavar e o Mahiro decide manter segredo, não conta nada para ninguém. Depois de resolver essa situação, o Mahiro deixa a Momiji dormir no futon dele e ele vai para o quarto da sua irmã Mihari dormir com ela. A Mihari percebe que o Mahiro está ali, mas ele está cansado e com sono e diz que vai explicar depois o porquê dele estar dormindo com ela e não no quarto com as meninas. Quando é no outro dia de manhã que o lençol está estendido, o Mahiro assume a culpa no lugar dela, fala que foi ele, que foi uma atitude bem bacana. Ele protegeu a menina, defendeu a menina dessa exposição, dessa vergonha. E se você lembrar bem, aconteceu uma situação parecida com o Mahiro no cinema, quando ele foi com a irmã da Momiji, a Kaede, e ela não conseguiu, a Mahiro não conseguiu ir ao banheiro a tempo e acabou que aconteceu esse pequeno incidente e a Kaede ajudou ela a resolver essa situação e ficou um segredo entre elas. Então o Mahiro agora ele está retribuindo o favor, né? A bondade que fizeram para ele acaba passando para frente. E isso eu acho uma atitude bem bacana do Mahiro.
Ele é uma pessoa genuinamente do bem, que se importa com as pessoas, ele cuida das amizades que ele tem. E isso acabou fortalecendo ainda mais a amizade entre ele e a Momiji. As meninas estão na mesa tomando café. A Mio, como sempre, ela tá quietinha no canto dela, só observando. Não tenho certeza sobre o que ela tá pensando, mas tenho mais ou menos uma ideia. Enquanto isso, a Asahi ainda tá no quarto. Ela tá dormindo, ela dorme um pouco demais. Apesar de terem dormido todas juntas, as outras meninas já acordaram e ela ainda tá lá. A Momiji comenta que a Asahi não é uma pessoa muito matutina. O episódio acaba com a Asahi acordando e ela tá numa posição meio estranha com as pernas para cima. Ela é do tipo de pessoa que deve se mexer bastante durante a noite. Daí ela acorda toda torta e desengonçada e acha que talvez foi o monstro da história que ela contou, mas na verdade não tem nada a ver com isso. E assim termina o episódio. Foi um episódio bem leve, bem tranquilo. Teve coisas interessantes para analisar aqui e veremos o que o próximo episódio vai trazer pra gente. Se você curtiu esse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se quiser ver mais do meu conteúdo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que um vídeo novo for postado. E fique à vontade para comentar na seção de comentários abaixo. Até o próximo vídeo.